temos a Bom, pretensão. já que eu citei o São Paulo, vamos ver o Rogério Ceni falando aí, porque é o seguinte. Importante. São Paulo venceu. Verdade. Jogou melhor, que mereceu aí, mérito, né? Mereceu a vitória. Polo aquático, né? Como diria Oswaldo de Oliveira, waterpolo, né? Mas foi bom pra Ferroviária. Quando parou de chover, ela parou de jogar. Parou de jogar. Como assim? Como é que é isso daí? E aí, Tem gente que é pneu São Paulo biscoito, venceu. né? É igual aquele pneu da Fórmula 1, só no molhado. E chega mais animadinho pro clássico. Vamos ver. Eu quero ouvir o Prato falando da Acho que Ferroviária. o Alan Franco pecou nesses 10 minutos e foi se recuperando ao longo do jogo. No segundo tempo fez um ótimo jogo. Acho que fisicamente precisa crescer um pouquinho, assim como o Mendes. O Mendes fez uma... Eu falo para você, ele tem uma ótima leitura como primeiro volante, jogou nessa função de primeiro, porque o Pablo foi dar um pouco mais de cobertura para o apoio do Wellington juntamente com o David. Eu acho que tanto Alan, quanto o Mendes, quanto o David ainda podem melhorar a parte física, né? Eu acho que os três fizeram um bom jogo. O David fez o gol, mas eu acho que ele pode evoluir ainda mais. Eu acho que ele pode jogar mais do que ele jogou no dia de hoje. O Mendes, se crescer fisicamente também, tem a proposição a mais coisas. E o Alan também. Eu acho que o David treinou terça e quarta só, mas nós precisávamos de um jogador de mais força ali na frente. Ele fez relativamente bem a função. E os outros, no segundo tempo, o Alan cresceu, o Mendes cansou um pouco já no segundo tempo, por isso nós fizemos a modificação. Futebol na ESPN é um oferecimento de sportingbet.tv. Frutaeno. Muita gente falou isso ontem, viu? Vocês perceberam isso também? Eu percebi dois caras jogando muito bem, o Mendes e o Wellington Rato. Eu acho que eles ajudaram Que coisa, o São né, Paulo. Wellington Rato? Muito bem. Jogaram bem e só um alerta, o São Paulo, ontem eu vi o Pablo Maia, eu não sei porque que ele deu aquele carrinho, aquelas divididas, assim, eu acho que o campo já está molhado, você deixar o teu time numa situação, é que o São Paulo ainda conseguiu controlar e pressionou muito mais, com a ausência do Pablo, mas eu acho importante só esse alerta, porque agora tem o Clássico e o São Paulo tem esse problema para resolver na questão do volante. E por falar na posição ali, mais ou menos, o David também foi muito bem, né? Então, pedido do... Boa estreia, né? Mal treinou, entrou, Rogério. pá, meteu gol. Estreia com gol é sempre Aí você boa. começa a pensar, quem foi bem que você falou? O Mendes. Ferroviária. Quem foi bem que você falou? Wellington Rato, David. Agora, David, eles foram contratados, né? Então, um outro perfil. Teve Pedrinho ontem também. Mas é uma Não tem vitória nada a ver também. uma coisa com a outra. Calma. Vocês estão misturando Não, a o M Praça com a tá rindo FM. porque Vocês ele estão sabe misturando Não, as eu vou situações. falar outra coisa. Esses caras O contrataram negócio do só. Palmeiras para defender a tese que vocês Não, têm. eu não. Vocês estão querendo comprovar com a situação de outro time. Ele Nada a ver um time com o Você é um cara que elogiou as contratações do São Paulo, falou que o São Paulo estava melhor que o ano passado, que mas tinha nada mais a ver opções com do relação Rogério política Ceni. feita pelo Não, Palmeiras. o Não que tem eu nada a ver quero uma coisa dizer com é, outra. a Vitória tem um carimbo muito importante do Ceni. Claro que tem. Claro. Que é a gente que ele pediu, a gente que ele brigou. É um David pela beirada, é o próprio Wellington Rato que você fala, de beirada, o Mendes por ali. Então, assim, acho que mais do que o gol no final, a vitória é importante no campeonato estadual. Não dá pra negar, porque é diferente você chegar Parabéns pro pelo esse clássico. comentário. Por valorizar a vitória no estadual. Pode seguir, Pedro. Pode, não perca o raciocínio, não. Ele é Você foi bem. comentarista de Talvez tenha sido comentarista. o programa. Ele é um ombudsman da Talvez. imprensa. É um ombudsman da imprensa. Eu comecei falando uma coisa, ele achou que era Palmeiras. Eu queria falar do Ceni. Isso. Agora eu falei, ele carimbou. ele vai ou boa. seja, Exatamente. Eu posso seguir? O nível de percepção dele Se eu está acertar de maravilhoso. novo, eu posso continuar Você vai também? borrifar de novo? Eu vou Ele tentar. carimba os comentários. Eu vou Cadê os comentários? Isso é bom. Eu vou tentar agradar o Prat mais uma vez. Não, é que eu me senti provocado. Pode seguir. O que acontece é, tem uma situação muito importante que o Ceni começa trazendo muitas verdades da temporada de São Paulo. Isso pode causar algum desconforto. Aí a vitória não vem, inicialmente. Aí você tem um clássico no final de semana. Então, é muito importante você fazer esse resultado de ontem, independentemente de como ele foi construído. Se teve sufoco, se teve gente a menos, se você passou dificuldade, se a Ferroviária finalizou mais, você precisava vencer. E a vitória vem com um carimbo do treinador. Porque são jogadores que ele pede. É um esquema que ele aposta. É uma ideia de jogo dele. Porque quando a gente senta aqui também para falar, a gente está querendo ver um pouquinho mais do Ceni. Acho que o Ceni precisa entregar um pouco mais esse ano. Acho que precisa variar um pouco mais do que simplesmente se agarrar ao modelo e pedir só jogadores para esse modelo. Tem também o carimbo. A vitória de ontem tem muito do Ceni. Então, você ganha um lugar. Você chega para o Praz está aqui, o Praz viveu. Ainda que tenha toda essa aura de só preparação de campeonato estadual, de a gente não pegar 2 jogos e traçar o que vai ser a temporada, você já tem um clássico final de semana.
o clássico é diferente. A gente estava aqui brincando. Imagina a segunda-feira depois do clássico se não ganha. Então, é importante a vitória pelos dedos do Ceni, pelas mãos do Ceni, com o que ele acredita, com as peças que ele pede para chegar no final de semana. E é coisa que não se explica. O David praticamente não treinou. Não fazia gol há 10 meses. O Mendes está entendendo o que é o time. Agora, como é que você vai explicar? Tem lógica? Então, assim, tem Sabe o que muita acontece? coisa Às que vezes vai é da longe confiança, da né? teoria também. É pedido. Isso é, me entendeu? Porque assim, Vai lá o cara, que você é meu. O cara não... Inclusive, ontem ele já fez 50% dos gols que ele fez ano passado, né? Ano passado só fez 2 gols, esse ano já fez 1, né? Porque é o seguinte, o cara não viveu um bom momento no Inter, mas jogou com o Rogério no Fortaleza. E bem. Eu joguei contra ele. O cara O bom momento dele é lá. Joguei contra ele lá. O cara reencontra o Rogério Ceni e tal. Tem essa Você coisa da confiança. Você treinou 2 dias, mas vai, que você é Entendeu? meu. Vai, o cara, né? Aquela bola que vai sair, de repente bate Quando na o cara trave e vira pro entra. prato O e gol fala, foi vai pra mais ou menos bancada. isso. Aí ele pega a confiança, lembrar pegou lá, isso, já era. É, exatamente. Isso é ótimo começar assim, mas vamos lembrar que é o primeiro jogo. Calma, é melhor que a gente tem que começar falar, assim Espera um do que não pouquinho. começar. Esse é o ponto, Rafael Espera um Prats. pouquinho. É brincadeira, aí não gosta praça. A gente tende, obviamente, ponderar, fazer os elogios que estamos fazendo aqui. O Mendes Retira teve tudo que eu ontem um disse. belíssimo cartão de visitas, mas a gente tem de lembrar que é o primeiro jogo. Todo mundo tá lembrando que é o No primeiro caso jogo. do Mendes, menos que ele jogou Copa do Mundo, a gente viu na Copa e ele realmente impressionou. O David veio de um período muito ruim. Mas espera um pouquinho, o Mendes também é o primeiro jogo com a camisa do São Sim, Paulo. mas o Mendes, o curto prazo do Mendes, William, é melhor do que o do David. Sim. O David, ele jogou pouco e quando jogou no Inter não foi bem. Agora, no São Paulo... É que você acabou de concordo falar com que não é vocês. que você contrata um jogador, você estava falando, pô, mas não é que você contrata um jogador, ele vai sair jogando e vai dar certo. O Mendes também, você não sabe se ele vai sair jogando dando Sim, certo. Então é o primeiro mas jogo para o ele. Mendes, me parece que pelos últimos meses ou as últimas semanas, eu acho que a gente tinha ou tem um tipo de expectativa em relação a ele. O David é uma outra expectativa, Sim. mais baixa. Então, para o David foi importante. Até obviamente, porque o como estreia, David tem ter que feito jogar o gol pelo que lado. fez. O negócio dele não é ser centroavante. É. É. E esse negócio no Inter é que complicou um pouquinho a vida do David. A outra posição. coisa- Aliás, o Ceni falou sobre isso. Vai ouvir? Não vai falar? Ele? Não sei, ele tá Só uma interrompendo coisa todo que mundo. o Pratos Cuidado gosta se de o Pratos falar vai muito deixar, hein? sobre... até pedir desculpa pro Pratos já Mas eu quero ouvir o Price sobre o David, jogou contra. Eu quero ver o Price aqui, que você ficou interrompendo o Price também. gosto, né, Pratos? pedir Você desculpa fica pro fomentando. Pratos. Eu já vou pedir antes também. Eu também, já quero pedir desculpa pro Pratos, mas o Pratos sempre gosta de falar que futebol é uma roda gigante. Às vezes você tá lá... Viaduto? Viaduto. Mas nesse caso do São Paulo, tem um fator importante. Esse time tem uma missão e pode responder no campo para acabar de vez com aquela coisa da Sul-Americana, porque o São Paulo termina a temporada ainda com o fantasma da Sul-Americana, de ter perdido. Ontem foi uma resposta. Eu acho interessante ver um time com o São Paulo mais vibrante. O São Paulo precisa vibrar nessa intensidade. Senão, não vai adiantar. Tá aprovado? Esse aqui foi bom? Não, tá aprovado, eu não tenho Praça, nada... Price, por favor, Não, improvisar. Você pode não interromper Já o Price? pede pode ser? desculpa. Não, vou... Eu não vou pedir desculpa, vou concordar Praça com ele. tem me irritado um pouco em relação à avaliação de Vou goleiros. concordar com ele em parte. Obrigado. Isso, em parte. Não concorda Não, tudo que vai... ser É um impossível jogo só. depois. É um jogo só. Exatamente. Praça, que ponderação Mas- fantástica você fez agora. Mas- É a que eu tenho falado aqui. Mas é o que a gente tem para analisar. É exatamente isso. toma! O que a gente falar para depois é futurologia, né? Claro. Eu posso achar que o cara vai jogar pra caramba, outro pode achar que vai jogar mal, então a gente analisa em cima do que tem. Quando tiver 2 jogos, 3 jogos, 4 jogos, a gente vai poder mudar, de repente, a análise. Dizer, não é assim ou é assim, mas em cima da análise de um jogo, excelente a estreia dos dois. E o David no Fortaleza com o Rogério foi muito bem, muito bem. Era um dos principais jogadores do Fortaleza. Me surpreendeu até assim, não estou dizendo que ele fosse estourar no Inter, mas pelo baixíssimo aproveitamento que ele teve no Inter. E agora acho que pode, ele chegando no São Paulo, assim, chegar no São Paulo, então era do Fortaleza, vai pro Inter, chega no São Paulo, e o treinador já te bota de titular no primeiro jogo sem quase não treinar, é um voto de confiança muito grande. Então, e o jogador também tem que aproveitar essas oportunidades, porque às vezes a gente reclama, né, de algumas coisas, mas a gente não aproveita as oportunidades que tem. O David está tendo uma oportunidade sensacional agora, porque o Rogério chega, coloca ele de primeira, o Rogério pede a condição dele e ele é as características de um jogador que o Rogério estava pedindo há muito tempo. Sim. Ele olhou, ele tava assim, ó, dá o prazo ali, ele virou pro lado assim, olhou pro Prazo assim, de ladinho, ó, de ladinho assim. Parece falando do Marcos Guilherme. Aí veio assim, voltou pro Prazo e o Prazo... Ai, meu Deus. Comentando o comentário do colega, é isso? Não. Eu sou a favor, William, de ter a câmera fechada no prazo. Para assinante do Star Plus. Para assinante do Star Uma Plus. coisa maravilhosa. Marcos Guilherme.
Vai, react. Marcos Guilherme. João Paulo. Ajuda. Todo mundo é bom sem a bola, Você tem que ver com a bola. Goleiro, como é que principalmente, cara. É. Goleiro, quanto mais... E o Ranrulho, sem a bola. Ivonei. Angulo. Não, sem a bola, taticamente, todo mundo ajuda. O mapa de calor é uma maravilha. E quando vem a bola pro cidadão, aí é outra conversa. Aí quase A coisa desanda, né? Vai devagar. Tá. Vai E devagar. o Luciano no São Paulo, hein? Que o Ceni ontem falou, tem que parar com essa história de que o Luciano tá fazendo outra função e tal, porque não tá. É a mesma coisa que era o ano passado, só que tava vindo Parte um pouquinho de trás mais. agora. Parte de trás agora. E o Luciano, É a mesma coisa que ano passado, só que um pouquinho mais pra trás. só que um pouquinho mais pra trás. Então não é a mesma E coisa. o Luciano, entrevistado, falou que era diferente. O Luciano falou, agora eu fico de costas, né? Como diz o seu Bruno, fico descosta, né? Fico descosta, recebo mais a bola. Então, eu não tô entendendo que o Luciano acha que é diferente. O Ceni falou ontem na coletiva Diferente. que não é diferente. E o Prates acha? Não sei, o que você acha? É diferente ou não é? O que a gente tem visto, Willi, pelo menos nesses 2 primeiros jogos do São Paulo, É diferente o Luciano ou não é? como um armador muitas vezes. É mais armador, Então, exatamente. e aí eu acho que não é muito Ele a não dele. tá indo bem, por enquanto. Por É um segundo enquanto. atacante, é um jogador que finaliza bem, mas não é um jogador de armação de jogada. Por um outro lado, me parece que o Rogério Ceni, se tentar, não inibir, mas limitar um pouco as ações dele, você tira do Luciano algo que ele tem muito de improviso, o jogador gosta muito de ficar perto da bola. mas eu acho que então, o assim, discurso Ele falou Rogério- que o Luciano voltava muito, eu o acho Luciano que já flutuava, ele já fazia essa Eu acho que o flutuação. discurso do Rogério tem muito de não carimbar um erro ali, né? Porque quando ele fala... Quando se pergunta ao Rogério sobre o Luciano, já é pra perguntar, não tá dando certo. E aí, Isso, você mudou por quê? Não, é igual ano passado. Então, pra não dizer que a mudança dele gerou isso. Ano passado era outra coisa. Essa coisa do improviso, da movimentação, fazia, em algum momento do jogo, ele passar por ali. Pegasse essa bola para armar. Ele não partia dali, que é o que o Rogério explica, né? Ele não parte dali agora. Não tinha Tem essa diferença. função especificamente. Claro que tem diferença. Claro. Uma coisa é você partir, se movimentar para receber a bola e armar. Outra coisa é você estar ali para ter que receber a bola e armar. E ele não está fazendo bem. E foi uma opção do Rogério. Não está dando certo. E vocês sabem que isso acontece a todo momento e no campo, às vezes, acontecem algumas mudanças. Eu me lembro de cobrir, de trabalhar, trabalhei mais tempo no Palmeiras. O Dudu, um treinador, queria que ele jogasse pelo meio, com o Robinho pela ponta. O Prazo, eu não sei se vai lembrar disso, mas começava o jogo... É um treinador? Eu já sei quem é. Sabe o que acontecia durante o jogo? O que acontecia durante o jogo? Eles trocavam. Não trocavam. Aí saiu um gol uma vez com troca dos caras. Aí na coletiva o treinador fez essa mudança. Mas isso é indisciplina ou porque improviso? Aí depende do improviso. resultado, como diz o outro. Só que nesse caso do Luciano, ele está fazendo o que o Rogério pediu. E eu acho que precisa de um tempo. Só que você, o treinador, tem que olhar e falar, pô, não rolou. Porque no caso do Luciano, ele já é consolidado no São Paulo. Ele já entregou o que se precisava. Claro que todo mundo quer que entregue a todo momento. O ano virou, né? Não dá pra ver da carta de crédito. Mas lá. naquela posição, ele ainda está Então, mas vamos dar um tempinho? Eu daria mais um tempo. É necessário. Só que conversa com o Não tem- jogador, né? O Prato tem um pouco mais de tempo ali. Né? Quanto tempo? Um aninho. Olha, o Luciano, ele não estava nem na posição dele, ele não estava jogando tão bem assim. Tá. Eu sei que tem a parte da torcida do São Paulo que tem verdadeira paixão, gosta muito do Luciano. Só gosto. Por Tem um São serviços Paulino hoje prestados. no meu ouvido. Ele gosta? Tem um São Paulino. Parte da torcida. Você tá nessa parte, ô Parte da Silvani? torcida. Silvano é Parte é muito maravilhoso. vago, né? Gosta Ah, tinha dele, 10% mas ou acho que ele parou em 2020. Faz tempo, hein? E teve uma Foi a queda aí. pandemia, Então, né? esse não gosta. Nessa. Esse cornetou. O Silvani nessa. Ele parou. Esse cornetou. Ele gosta, Esse mas cornetou forte. ele gosta, mas precisar. Tem que ficar saber um o que o pouquinho Rogério gosta, gosta dele mas nessa é função, Mas né? não vem muito. Tem que saber também se o Rogério já não cansou dele na outra função, porque no Rende está pode ser tentando também. salvar alguma coisa ali. Disse aqui que não é jogador pra torcida cantar o nome. Ah, o Silvani... O Silvani é dessa linha deu aí, pra né? sentir que o Eu acho Silvani legal é da corneta. que o Silvani e o São Paulino tem bastante jogadores para cantar nome, né? Como assim? Esse Luciano eu não vou cantar, vou cantar aquele outro. O São Tá querendo Paulo dizer o tem quê? Que o Não, São com Paulo não relação tem à jogador? federação. O que eu tô dizendo é que o São Paulo, Tá nesse criticando caso. o elenco do São Paulo? Não, tô criticando os últimos Você tá tempos do falando São que não- Paulo. Ah. Quem que você fala? Fala um outro nome aí. Caleri. Caleri, tudo bem. Vai, outro. Ah, Caleri tá tudo Cita bem. três. Não, mas espera um pouquinho. Olha, eu gritaria do Arboleda. Estava falando aqui em relação à veneração ao Luciano. Não de crítica. Quem gosta, ok, é um direito de cada um. Quem gosto cantar do o nome Luciano. dele. O que a gente está falando aqui é uma veneração em relação a quem, no São Paulo, não tem essa história toda, essa fartura período ali. toda. Não, tem um período, tudo bem. Você coloca naquele pacote lá que você fala da exigência tá baixa? Em caso do Luciano, não tenho dúvida disso. É mesmo? Luciano, sim, acho que sim. Você acha que o Luciano não pode ser titular desse São Paulo? Hein? Nessa função não, talvez em Nessa outra? função, acho que ele vai ter mais dificuldade. Quase que um armador, um camisa 10. Porque, nesses porque momentos, o vai ter mais Rogério, dificuldade. nesse começo, ele tá se baseando no quê? Vamos lá. Luciano, o David, Que era o Pedrinho, agora deve ser o David, Rato e Caleri. Rato e Caleri. É isso.
Isso aí. Ô, Prato, você falou do Pedrinho, só uma coisa, ele é bom jogador, hein? Esse cara vai ajudar o São Paulo. Mas o Pedrinho é pro segundo tempo. Eu né? sei, mas ele já falou ele isso. é opção, não tratemos como solução. Isso, Exatamente. mas ele é bom jogador, você ele quem faz para. uma coisa que pro São Paulo vai ajudar. O São Paulo era o único time na Série A, o Birner ficava indignado aqui toda vez que eu falava Não isso pra ele. acredito, não Ele Não é ficava possível. indignado. Acho E era verdade, Ele o vive São Paulo, o indignado, único time da Série A que não tinha pontas. Então, agora Quem tem. jogou Era o que o foram- Rogério queria. O Patrick jogava na posição, e eu acho o Patrick um belo jogador. Mas o Patrick que ajudou ali, pra você ter ideia de como era o São Paulo. O São Paulo não tinha saída de E o rápida Birner pelas ficava pontas. indignado, era isso? Muito Ah, eu indignado. não acredito. Jornalisticamente. Muito indignado. Jornalisticamente, Indignado porque não tinha ou indignado porque... Porque não tinha e Por causa da tua se opinião. cobrava do Como- técnico. Não, indignado porque não tinha. Porque não E tinha. ele concordava comigo. Até Quem pelo- fica indignado pelo com coração. opiniões aqui é o Prates. Os outros ficam indignados com situações dos clubes, análise e tal. O Prates é que é o ombudsman aqui muito pelo contrário. dos comentários. Vamos Tá- lá no GC agora. Tá bom assim para começar? Luciano, Rato, David e Caleri? Tá bom? Vamos testando desse jeito? Assim Eu acho que o principal X da questão é essa vaga no meio, esse enganche, né? Que seria o papel do Luciano ali. Eu acho que isso que o Rogério vai quebrar a cabeça. Porque do resto, claro, não dá para cravar agora, né? O David jogou um jogo. Claro. O Rato jogou 2. Mas a tendência é que seja assim. Agora, a questão desse número antigo 10, né? Que hoje em dia está muito em falta, que eu acho que é o quebra-cabeça pro Rogério. Porque é o seguinte, hein? A sequência não é mole, não. Dá uma olhadinha na tela aí, o que o São Paulo tem pela frente. Tá falando dos desafios de cada um. Tem testes interessantes aí pela frente do São Paulo, hein? Pesados. Agora, Palmeiras no Allianz. Meio de semana, Portuguesa em casa. No Morumbi. O Eduardo Afonso no Canindé. É clássico ou não é? Sim, jogo muito tradicional, clássico? claro que é. Claro que Pra mim, sim. É clássico? Clássico. também acho. Então, são 3 clássicos? Tradicional, um jogo tradicional. Ponto. Eu tô com o Pedro Ivo nessa. É um jogo tradicional. Eu acho clássico e Tradicional. convido vocês a irem no Canindé depois da sua opinião. Isso é Né, muito Prates? bacana aí, mas clássico é o Palmeiras. Clássico é Olha, o Corinthians. olha a sequência: Corinthians em casa, Santo André fora, Bragantino fora e Aí, Santos em Aí o casa. Prates falou que na última ele tem um respiro, né? Tem que ver como vai ser até lá. Tem Santos muito no tempo Morumbi. pra acontecer isso daí. Aí é clássico. 5 jogos, é muita coisa. Palmeiras, 5 jogos, Corinthians, uma situação, muita Santos coisa. Nessa, então, e o Bragantino. Ó, Palmeiras, Corinthians, Santos, os clássicos, e o Bragantino, que é é um jogo de Série A. um jogo de Série A, Claro. né? Que é a... Não sei nem se é a quinta, talvez seja a quarta força do futebol paulista nesse momento. Não O sei. Paulista Isso aí nesse pode discutir. momento, É. o Red Bull Bragantino joga menos bola que São Paulo hoje? Não. Mas hoje joga. Menos bola que São É que você Paulo tá hoje? se apegando muito a 2021. Não. 22 eu acho que não debate. foi, Paulo não. superior. É, eu também Não, acho. Paulo melhor. não sei não. Mas é interessante essa análise. Até, como foi a estreia do Red Bull, é o que a gente tem, estreia é o que foi o Prates muito boa. fala. É o que a gente tem. Um dos times que Independente de até agora melhor resultado, jogou no Paulista. que apresentou, Já empatou agora no meio de semana com o São Bernardo. Bernardo. Que o ano passado que foi bem apresentou. abaixo. Eu vi bola ali. Sim, Eu vi essa também. bola no São Paulo em 2 jogos. Também eu vi. não sei se é tão consolidada essa quarta força, não. Eu acho que tem debate. Acho que é quarta força. Essa opinião Ou vai você render acha que é terceira ou Isso é quarta? À corte. frente do Santos tá, é isso. Não sei, o Red Bull Bragantino jogou menos bola que o Corinthians, por exemplo, no primeiro dia. Tudo bem que tá, não, ao tudo bem que não tava contrário, completo. ao contrário. É que eu acho que esse É que debate o é aberto. Mas o Corinthians- recorte, como diria outro, não tá pequeno? Não. O que eu quero dizer, falando desse é... O Corinthians eu não estava tô bem dizendo- desfalcado também. O que eu tô dizendo é que não é segundo, não é terceiro, não é quarto. O que eu acho é, você tira o Palmeiras, o debate está aberto. Está aberto. O debate está aberto. Eu acho que dá pra gente voltar daqui a 6 jogos, 8 jogos, um mês e meio, voltar e falar. Tem papo. A gente conversa Tem papo. depois. Não tem papo. Claro, tem papo. Por falar em tem papo, domingo a derrota pesa mais pra quem? São Paulo. Depende quê? de como vai ser a derrota. Ó, porque é o seguinte... Mas não posso falar? Mas ele é muito chato, cara. O William fez a pergunta e te respondeu. A pergunta é pra ele. Pelo amor de A Deus. pergunta é pra Pedro Ivo. Você fica Eu borrifando, pensei que foi de cara. maneira geral, respondi a sua pergunta. Não foi a resposta. Não, mas você A não resposta respondeu a minha foi- Você não pergunta. respondeu, Falou, depende. Tudo Depende da depende. derrota. Como vai Depende. perder? Como E vai aí? perder? O que Eu você vou vai te fazer contar. amanhã? Você sabe Depende. que Você vai ele- chover? Você vai ele ter quando sol? era- 4x0 e Quando perdeu você no vai? último Depende do minuto, o time trânsito, jogando depende bem do mesmo. carro Quando ele era depende se o garoto, Uber vai quando ele era chegar, garoto depende. no ABC, ele ficava na janela falando de todo mundo. Aí eu falei, Agora não, agora não sei parou. quem. Aí ele vem pra cá trazendo essa mania dele de borrifar. Pedro Ivo, a pergunta foi direta, Pedro Ivo. Depende. Não borrife. Não, sabe? não. Agora você Começando o imagina, ano agora desse você jeito. imagina. Mas aí, fica à Se a vontade. cada pauta, se a cada debate, a gente começa com depende. Não depende. Claro que depende. Texto. Num contexto geral, pesa mais pro São Paulo. Você acha? Sim.
Olha, o São Paulo tá... Mas assim também, não quero te incomodar, eu posso achar? Mudança, claro que sim. São Paulo teve muita mudança de elenco. São Paulo, eu acho que está em outro processo em relação a trabalhos, comparado ao do Palmeiras, por mais que o Palmeiras tenha tido 2 perdas muito consideráveis no setor de meio campo. Agora, é um São Paulo novo e o Palmeiras que não é tão novo assim. O Palmeiras tem um trabalho mais consolidado em relação ao do São Paulo. Quem tem lastro? Então, o Palmeiras. Agora, o São Paulo com o Rogério Ceni é um time que geralmente contra o Palmeiras faz jogos muito duros. O time do São Paulo é um time muito competitivo. Eliminou o Palmeiras. Mas é o tal São Paulo que empata em casa, estreia de Paulista, e carrega uma vai depois do jogo de 3, 4, 5, 6 sim, isso temporadas. sim. Isso pesa muito mais do que o lastro palmeirense. Para votar no São Paulo... É muito difícil. O palmeirense que pode vir a ficar indignado com um tropeço no clássico do final de semana, é uma situação pontual. Porque quando ele chega em casa, igual o Edu, né? Toma um leitinho, caminha, naninha, depois da cabeça novela, fria. Não dá pra reclamar, não tem crise por causa disso. O São Paulo não. O São Paulo tá dando soco na parede, que é sempre o mesmo problema. Quando parece que vai, não ganha clássico. O reforço que você achava que ia no meio de semana já não é exagero, não. É claro que é uma coisa maior. Eu acho que eu votaria também no São Paulo, porque o São Paulo tá sempre tendo que provar algo. E isso você sai já correndo na subida. Eu acho que o Palmeiras não corre na subida. O São Paulo corre na subida porque tem que provar algo a todo instante, a todo momento. Tirar esse fantasma sul-americana, esse elenco vai dar certo ou não. Acho que o Palmeiras está numa pistinha mais reta. O pessoal não sabe, acho que quem tá ruim em São Paulo, viu, William? Eu fico ouvindo esse pessoal falando do São Paulo. Com uma cara de espanto. Eu me espanto quando falo assim, São Paulo é o pior clube de São Paulo, então o pessoal tá vendo só a capital mesmo. Porque é o seguinte, o que está acontecendo. O São Paulo passou por mudanças e eu entendo quando os companheiros falam que o torcedor não vai pensar isso, pesar isso. Não, é Palmeiras no Allianz Parque, é um jogo diferente, é um jogo de outro tamanho, tem que ganhar, o campeão brasileiro, tudo. Claro, mas o São Paulo não é o mesmo São Paulo da última temporada. E isso muitas vezes, William, leva a tempo. Nem o Palmeiras mas o Palmeiras me parece que com menos mudanças em relação a jogadores, em relação à maneira de jogar. Claro que as perdas do Palmeiras foram perdas muito sentidas e serão sentidas. A gente está falando aqui do desafio do Abel para tentar encurtar esse processo. São Paulo não. São Paulo é um time do meio para frente todo modificado. Isso também eu acho que tem que entrar na conta. Tirando o Caleri, ontem o time que começou em Araraquara não tinha ninguém do ano passado. O Pablo Maia, tudo bem, jogou. O Luciano também, mas assim, os pontas são novos, o volante é novo, o zagueiro que jogou ontem é novo. A sua visão, muito boa, por sinal, ela é uma visão fria, ponderada, criteriosa, técnica. Quando a gente está falando de o que vai pesar do clássico, não é a nossa bancada. Mas é que tá, Pedro. Pedro. O que o ambiente vai pesar. Mas Pedro, você está pensando em relação a aí resultado. Digamos que o São Paulo faça um bom jogo e não vença no Allianz Parque. Pode acontecer. Tá. A pressão é a mesma coisa. O torcedor vai querer a vitória. O momento é esse. Isso sim. Mas o você acha que que foi ao assim... Morumbi semana passada, tomou chuva, lutou, Sim. ele não queria saber exatamente do desempenho. Ele estava cansado de mais uma vez... Não veio a vitória. É isso que eu estou falando. Não, vai muito além da nossa análise aqui. Mas eu acho que para chegar ao resultado... Vai pesar onde o ambiente? Não, mas é o seguinte, que imagem que você vai deixar independentemente do resultado? Não estou minimizando, o resultado que é o mais importante. Ufa. Mas, saiu, é o seguinte, o desempenho do time. Enfim. Uma coisa, você perder de 4-0 tomando um passeio, um chocolate, não tá vendo a cor da bola. Outra coisa, digamos, é um 2-1 num lance no minuto final, que você criou chance para ganhar. Eu acho que isso também entra na conta. É isso que eu quero dizer. Você acha que se o Palmeiras perder, não vai ter aquela coisa... tá vendo aí? Como falta o Danilo. Isso como vai falta ter. esse cara. Olha como tem que colocar não sei quem. Olha como tem que contratar. Olha como não sei o que, não sei quanto. Olha que vem a Supercopa. Olha que já não está tão bem preparado. Olha que já não começou bem o campeonato. Deve perder o clássico. Não tem um barulhinho também não, Praça? Não tem, sim. Mas o barulho, eu também acho que o barulho em termos de ambiente, de torcida, não em termos de Sim. convicção das coisas. Exato. Sim. Uma derrota do São Paulo causa um barulho maior. Porque eu vou no que o Will falou. No Palmeiras vai ser uma derrota no jogo, ok? Mas dentro de um planejamento, dentro de um cenário, é uma derrota de um jogo. O São Paulo, a derrota no Clássico é a manutenção de um status que já vem há muito tempo e que não muda e que o torcedor no primeiro jogo já vaiou. Então, assim, em termos de ambiente, que o peso da opinião da torcida tem muito mais que o nosso, no ambiente do clube. Uma derrota do São Paulo vai trazer mais ruído do que do Palmeiras. De acordo agora, Rafael Praz? Não, mas eu não discordei disso. Meu Deus do Entendi. céu. E da tela agora? Será que você vai discordar da tela? Não sei o que a tela vai Deixa mostrar. eu ver. Joga uma telinha aí, Silvani. Eu vou colocar Silvani, não. Quem tá jogando tela? Eu quero saber o nome da pessoa que tá jogando tela hoje. É o Jeff, mais uma vez. Então, Jeff, o homem das telas. Grande Pergunta Jeff. pra ele se ele tá sofrendo mais que o São Paulino ou não. Tá. Poxa, tá. Tá Não bom. vamos parar.
Palmeiras em clássicos na era Abel Ferreira. Contra os... Não, É bom, a gente Vai, tem que ler, William. Jornalismo. Não, Vai depende pra do tela, Prats, você vai pular. lê, Você lê, fala Prats, de mim. lê Prats, você, lê, Prats. lê, Olha lá, por favor. Palmeiras com Abel Ferreira Santos. contra o Santos. Ah. 7 vitórias, 1 empate, em que ele não estava no banco, estava com Covid, não foi à Vila, um 2-2, Foi por isso. e uma derrota. 91,7% de aproveitamento. Fez 14 gols contra o Santos, o Palmeiras com ele, e sofreu apenas 6. Pula pro Corinthians. Vai lá pro último. 5 vitórias, 2 empates e uma derrota. Só contra o perdeu Corinthians. É. Ah. Fez 16 gols, sofreu 6 também. De óculos você não tá enxergando. Ali do lado tá maior, ali O do 6 lado tá parece maior. o 8 ali. É. Tá. E contra o São Paulo? Acima de 70%. E contra o São Tricolor? Paulo, olha lá, é outra conversa. É. Outra conversa. 5 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. 44,4% de aproveitamento. 15 gols marcados, 13 sofridos. Agora vai. Ele lembra os jogos mais duros contra o Palmeiras Vamos lá. em relação a São Corinthians Paulo, Santos. São então, Paulo esse foi empate. campeão paulista em cima do Palmeiras. Ainda era o Crespo. Isso. Ano seguinte, o Palmeiras é campeão paulista em cima do São Paulo. Eu acho que aí O só São tem Paulo- Rogério e Crespo só. O São Paulo, no ano anterior, é eliminado na Libertadores pelo Palmeiras. Isso. Mas no ano seguinte, elimina o Palmeiras da Copa do Brasil. Isso. Ai, arbitragem! Eu Praça sei. toda hora fala desse eu lance. sei, Ah, o VAR eu falhou, sei, pifou. Eu sei. Já passou. O Prats. Olha, o Prats. Você lembra disso? Não lembra, Praz, esse Tá muito jogo? folgado contigo, hein? Não, você esqueceu esse jogo? Não, claro que não. Como tá Pronto, folgado aí, contigo? isso. Ninguém tem Então, essa folga com claro que você aqui, não. Botou óculos, O que Impressionante. eu falei de folga? Uma Prats, boa. e você achando que o Davis era o mais maluco que você tinha tá convivido, vendo? né, cara? É muito Ah, se o Daverson conhecer o Prats, ele vai se achar normal, vai perder até a graça. Vou ver isso aí. Né? bom. Beijinho, Seria bom, um um abraço encontro pra ele. maravilhoso. Encontro maravilhoso. Mas é o seguinte, também tem um Rogério Ceni contra Abel, né? Se a Sim. gente pegar um Rogério Ceni, por exemplo, no Flamengo, ganhou a Supercopa em cima do Palmeiras. Né, tem até uma telinha aí também, vamos lá. Essas telinhas são curiosas. era um É o outro time, molinho, né? é o molinho. Um tempero aí pra esse clássico, dá só uma olhada. ó. Sob Olha aí, ó. tortura, Prats, os números, ó. 3 vitórias do Abel, 2 empates, 4 do Rogério Ceni. Uma classificação do Rogério Ceni em cima do Abel, foi a Copa do Brasil, né? Um título do Abel, um título do Rogério Ceni. Ou seja, ali, o Rogério Ceni equilibra as coisas ali com o Abel Ferreira, né? Ceni no Flamengo, 2 vitórias, 1 empate, 1 título. No São Paulo, 2 vitórias, 3 derrotas e uma classificação que é da Copa do Brasil. A coisa, né? A coisa ali fica mais apertada aí no confronto deles, no confronto do São Paulo contra o Palmeiras do Abel Ferreira. Apenas números ou indício de alguma coisa? É a frieza da tela, dos números? Não é. Isso vai entrar em campo? Porque é recente, hein? Quando é aquela coisa, lá em 1980, 1960, porque estava 11 anos sem ganhar. É uma coisa recente. Eu lembro de algumas telas que E são com times colocadas- diferentes. Que o time tal não ganha do outro há 11 anos. Mas eles nunca se encontraram em 10, né? E aí eles só jogaram 2 vezes. Nesse caso, não entra em campo, mas é importante para o Rogério. A batalha dos treinadores é uma batalha mental de análise tática. Tem técnico que não encaixa muito. Por exemplo, quando você fala do nome do Abel para o Cuca, o desespero começa a ficar maior. Porque às vezes não encaixa, o cara perde. E no caso do Abel com o Rogério, o banco, você vê às vezes quando ele sente. Sabe o pescador, ele vê a maré. O treinador, ele vê a movimentação tática. Ele sabe o que o outro vai fazer. Ele vai fazer agora, ele vai botar o outro. A Ali briga tem. é pra você se antecipar o Porque movimento. você vai antecipando o seu rival, o seu oponente. Nesse caso, não entra em campo. Não é que o Rogério já sai na frente. Mas ele lê melhor o Abel do que os outros adversários. No caso de Corinthians e Santos, que foram citados aí. E isso é ruim pro Abel, né? E diante disso, quem ganha domingo, Prats? Empate. Claro. 0-0. Dificuldade, cara. Bom. Mas o Palmeiras não é favorito? Palmeiras leva vantagem. Palmeiras, antes de começar o jogo, E o Ceni tem iguala outro aonde nível esse de jogo? trabalho. É. O que a gente viu do São Paulo em muitos jogos contra o Palmeiras, já com o Rogério Ceni, São Paulo conseguiu marcar muito bem. O time do São Paulo é um time quando tem uma competitividade muito alta em relação à intensidade, em relação à condição física, conseguiu igualar alguns jogos que não eram tão iguais assim. Talvez passe por aí a chance do São Paulo E de o ganhar Palmeiras, jogo no que, Allianz e o Palmeiras que não viu seu melhor momento ainda. Parque. Tem isso também, né? Então, acho que essa condição física dos times, ela também tem um peso para o jogo. Né? Porque espera-se um Palmeiras e São Paulo disputando muito espaço, um jogo de pouco espaço, muita marcação, um jogo muitas vezes até mais travado e amarrado, mas o estágio de trabalho de um não dá para comparar com o do outro. eu vou- Então, por isso, o Palmeiras, para mim, tem vantagem. 1 a 0. Se tivesse uma ficha para apostar. 1-0 São Paulo domingo. No Allianz? É mesmo? Não é palpite? É, lógico.